Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje já é dia 27 de outubro, né? Nós estamos já no finzinho de um mês de outubro, daqui a um mês certamente estaremos todos de férias, se Deus quiser, dia 30 de novembro, né, pessoal? Então, por isso a gente pede, todos os professores pedem que os alunos, todos os alunos, não atrasem o envio de suas tarefas, cumpram os prazos direitinho, para que a gente possa finalizar esse ano tão complicado para nós, né? Pessoal, nós vamos lá no livro de leitura e produção de textos, tá? Página 158 do livro de LPT. E aí nós temos o texto 2. O texto 1, ele falava sobre as redes sociais, tá? Era um artigo de opinião, essa daqui é a carinha do texto 1, que está na página 152. Agora, na página 158, nós vamos dar uma continuidade a esses tipos de textos que aparecem em jornal. Bom, o artigo de opinião, normalmente ele é publicado num jornal, numa revista, tá? Ele vai trazer a opinião do jornal, do jornalista, e agora nós vamos ver outros tipos de textos que também são publicados em jornais e revistas, tá? Veículo A, revista Veja. Veículo aqui, pessoal, quer dizer onde ele foi publicado. Então, esse texto aqui foi publicado na revista Veja, em 15 de julho de 2009. A revista Veja tem uma seção na qual são publicadas cartas dos leitores. Então, se você é um leitor da revista Veja ou de outra revista, você pode escrever uma carta para a revista dando sua opinião sobre um determinado assunto. Então, vamos ver. As 3 mensagens reproduzidas a seguir foram vinculadas na edição de 15 de julho de 2009 e se referem à reportagem Nos Laços Fracos da Internet, de Diogo e Schelp, publicado na edição de 8 de julho de 2009. Então, olha lá. Esse daqui, em maiúsculo aqui, grande, é carta ao leitor. Então, para mostrar que essa daqui é uma carta do leitor. Então, o primeiro leitor que mandou uma carta foi Arthur Leandro Lopes de Araçatuba. Depois veio outro leitor, Raiano Tavares de Oliveira, de Natal, Rio Grande do Norte. E por último veio a outra leitora, Juliana Barreto, mestra em Letras, Pirapora, Minas Gerais. Então, a primeira carta. A reportagem sobre redes sociais na internet ajudou a nos esclarecer sobre a diferença entre solidão social, falta de comunidade, e solidão emocional, falta de relacionamentos profundos. Sugeriu que o usuário dessas redes as utilize para administrar amizades já existentes, mesmo a grandes distâncias. Propôs que amizades que tenham surgido no mundo virtual sejam trazidas para um encontro real. A vida é perto, já disse Milor Fernandes, nos Laços Fracos da Internet, 8 de julho, Arthur Leandro Lopes, Araçatuba, São Paulo. No Orkut, olha que legal, pessoal, essa cartinha é do tempo do Orkut ainda, hein? Olha aí. No Orkut é comum achar comunidades que têm a finalidade de adicionar contatos para ganhar amigos novos. Mas me pergunto, por que chamar de amigo alguém que nunca viu? Por que viver essa irrealidade? Quem adiciona essas comunidades não percebe a banalização da palavra amigo. Amigos mesmo se contam nos dedos, contatos nas redes sociais. Raiano Tavares de Oliveira, de Natal, Rio Grande do Norte. E a última cartinha. Na sociedade atual, em que as relações de amizade, de amor e até de sexo chegaram ao seu grau máximo de banalidade, a internet é apenas mais um fator a espelhar a falta de amor ao próximo, sinceridade e de humanidade. Juliana Barreto, mestre em Letras, Pirapora, Minas Gerais, tá? Então, todas essas cartas publicadas na revista Veja em julho de 2009. Aí, um outro veículo de novo, é o lugar onde foi publicado. O site do Jornal Agora, essa carta foi publicada agora no site do Jornal Agora. Então, veja lá, em 9 de abril de 2015. O Jornal Agora tem um espaço em seu site para que os leitores enviem cartas com suas opiniões. A carta do leitor transcrita a seguir foi publicada no site do jornal no dia 9 de abril de 2015 e não se refere a nenhuma matéria específica. Então, vamos lá ver. Qual é a próxima? Então, você tem lá. Redes sociais. Então, foi um leitor que escreveu, tá? Ao participarmos das redes sociais, acreditamos ter muitos amigos à nossa volta, ser populares, estar ligados a todos os acontecimentos e participando efetivamente de tudo. Isso é uma verdade, mas também uma ilusão, porque essas conexões são superficiais e instáveis. Os contatos se formam e se desfazem com imensa rapidez. Os vínculos estabelecidos são voláteis, ou seja, eles surgem, eles somem rapidamente, tá?
e atrelados a interesses momentâneos. Acho interessante, sim, relacionar-se e trocar informações por redes sociais. E até mesmo expor um pouquinho da vida, mas a autoafirmação faz com que as pessoas exagerem na dose. Eu acho que ainda estamos aprendendo a lidar com as redes sociais. Existem muitas pessoas que entram só para mostrarem o quanto estão felizes. Mas vamos reconhecer que as redes sociais têm sido um grande instrumento de expressão de opinião política que não tínhamos há um tempo. Portanto, faça bom uso. Anderson Rizarte. Então, o Anderson escreveu para o jornal, para a seção de carta ao leitor, falando a opinião dele sobre as redes sociais, tá? Então, você pode encontrar essa carta nesse site aqui. Outra cartinha, pessoal. Agora, essa daqui foi publicada no site da Revista Exame. Então, o veículo C. O primeiro foi a Veja, o veículo A, né, o lugar. Depois o B foi o site do Jornal Agora e o C, site da Revista Exame. 10 de março de 2015. Como a maioria das publicações, a Revista Exame disponibiliza um espaço para expor a opinião dos leitores. Os comentários reproduzidos a seguir dizem respeito ao artigo de opinião. Por que as redes sociais fazem tanto sucesso? Estudado nessa unidade. Então, você tem 2 comentários. Um de Ananda Medeiros, Direito, UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, né? Não falou que a rede social pode proporcionar troca de conhecimento, informação, aprendizagem. Isto sim, muito mais útil e interessante. Então, na opinião dela, naquele texto que nós lemos lá na página 152, ficou faltando falar que as redes sociais proporcionam troca de conhecimento, de informação e de aprendizado, tá? Que isso é muito mais útil, perdão. Isso é muito mais útil, muito mais interessante do que outros assuntos. E a outra opinião de Mariela Castro. Ananda, a Mariela respondendo para Ananda, tá? Ananda, a maior parte das pessoas usa as redes sociais para entretenimento. O Facebook e o Twitter já viraram fontes de informação também, não é verdade? Mas leia o último parágrafo do texto e você verá que sim, mencionei tudo que você fala. Sem dúvida, a internet de modo geral, e não só as redes, é uma fonte inesgotável de conhecimento, se soubermos bem usá-la. Obrigado pela participação, um abraço. E aí, a data em que ela publicou, certo? Então, nesse daqui, você tem até uma conversa, né? A Nanda escreveu a opinião dela e a Mariela fala para a Nanda, responde para a Nanda a carta que ela tinha mandado. Certinho, pessoal? Agora, vamos ver na página seguinte. Lá na página seguinte, nós temos 158. Depois nós temos aqui, redes sociais. Ao participarmos das redes sociais, acreditamos ter muitos amigos à nossa volta, ser populares, estar ligados a todos os acontecimentos e participando efetivamente de tudo. Isso é uma verdade, mas também uma ilusão, porque essas conexões são superficiais e instáveis. Os contatos se formam e se desfazem com imensa rapidez. Os vínculos estabelecidos são voláteis e atrelados a esses interesses momentâneos. Acho interessante, sim, relacionar-se e trocar informações por redes sociais e até mesmo expor um pouquinho da vida, mas a autoafirmação faz com que as pessoas exagerem na dose. Eu acho que ainda estamos aprendendo a lidar com as redes sociais. Existem muitas pessoas que entram só para mostrarem o quanto estão felizes. Mas vamos reconhecer que as redes sociais têm sido um grande instrumento de expressão e de opinião política que não tínhamos há um tempo. Portanto, faça bom uso. Pessoal, então, esse texto aqui é o que vai servir de base lá para nós respondermos a página 160. Olha lá. Estudo o texto, página 160, certo? Então, veja lá que você vai responder essas questões no livro mesmo, porque você tem o espaço. Como todo texto, as cartas têm intenção comunicativa. Qual é o objetivo de cada carta? Para responder, associe as colunas. O mesmo objetivo pode se aplicar a mais de um vínculo de comunicação. Então, eu tenho lá o veículo A, o veículo B e o veículo C, tá? Qual carta manifesta a aprovação ao texto publicado? Qual delas tem a ideia de acrescentar informações ao texto publicado? E qual tem a ideia de comentar um assunto específico abordado no texto e convencer, mesmo indiretamente, os leitores da sessão? Aqui, olha, manifestar aprovação ao texto publicado, eu tenho aqui o veículo A. Acrescentar informações ao texto publicado, eu tenho o veículo A e B. Então, aqui dentro desse parênteses, você vai escrever A e B.
E na última aqui, você vai escrever B e C, porque esses dois veículos tiveram essa intenção aqui, ó, essas duas cartas, né? Acrescentar informações ao texto publicado e comentar um assunto específico abordado no texto e convencer, mesmo indiretamente, os leitores da seção. Ao comparar as cartas dos veículos A, B e C, percebemos distinções entre elas, assinale as alternativas nas quais essas diferenças estão explícitas, ou seja, onde é que eu tenho as diferenças entre as cartas A, B e C? Onde que está a diferença? Na estrutura das cartas, no registro formal empregado, no estilo das cartas, no objetivo das cartas. Olha, a estrutura das cartas são diferentes, as estruturas, os estilos e os objetivos. Então, A, C e D. Na estrutura, no estilo e no objetivo, há diferenças entre as cartas A, B e C. O registro formal empregado foi o mesmo em todas elas, certo? 3. Considerando as cartas enviadas ao público A, que comentam a reportagem nos laços fracos da internet, faça o que se pede. A. Ao comparar o título da reportagem com as opiniões expostas nas cartas, o que se percebe em relação ao tema internet? Percebe-se que os autores, eles concordam que a internet pode ser um problema nas relações pessoais. Ele ajuda, mas ele também pode ser um problema. Então, você pode colocar a sua resposta bonitinha assim, ó. O tema internet em relação às relações pessoais pode ser um problema algumas vezes. Ou seja, por quê? Porque as relações pessoais nas redes de relacionamento, no Facebook, no Twitter, em outras, né, no Instagram, são relações superficiais, são relações que elas não atingem uma amizade, por exemplo, elas ficam apenas na área do contato, né? Então, você não dá para você falar que você tem realmente um amigo virtual, né? Você tem talvez um contato virtual, certo? B. Com base na resposta ao item anterior e na análise das cartas, nota-se o quê? A importância dada aos sentimentos das pessoas nas redes sociais, a necessidade de fortalecer os laços afetivos por meio das redes sociais, o descaso com os amigos nas redes sociais ou a fragilidade nas relações humanas em razão do uso excessivo da internet. A última, né, pessoal? Não é essa importância aos sentimentos, não é necessidade de fortalecer nada. Percebe-se pelas cartas que a fragilidade nas relações humanas em razão do uso excessivo da internet. Em outras palavras, há muitas pessoas que gastam mais tempo na internet do que realmente cultivando uma amizade real, né? Frente a frente. Agora, exercício 4. Atente-se à carta destinada ao veículo B, que expressa uma opinião sobre o tema da reportagem nos laços fracos da internet. A. Se essa carta expressa uma opinião do autor, sua principal função é... Então, se a carta expressa uma opinião do autor, qual é a principal função dela? Descrever fatos para o leitor? Informar o leitor? Narrar fatos para o leitor? Ou fazer um comentário que pode persuadir o leitor? Persuadir aqui, pessoal, quer dizer convencer, tá? Então, poder de persuasão é um poder de convencimento, tentar convencer alguém de alguma coisa, né? A carta do leitor expressa a opinião dele. Então, a principal função da carta é fazer um comentário que pode persuadir o leitor. Uma carta ao leitor não tem esse objetivo, descrever fatos, informar ou narrar fatos. Letrinha B. Resuma com suas palavras a opinião do autor da carta sobre redes sociais. O autor acha que as relações superficiais, o autor acha que as relações pessoais através das redes sociais são superficiais, ou seja, as amizades, aí você pode colocar essas amizades entre aspas, né? As amizades que encontramos, que temos através das redes sociais, elas são superficiais. Elas não passam apenas de uma casquinha, né? Uma coisa muito fininha, uma amizade muito simplesinha, que ela nem chegaria a realmente ser uma amizade. Lá na próxima, na letrinha C, indique as semelhanças e diferenças entre as opiniões declaradas nas cartas direcionadas aos veículos A e B. Então, o que tem de parecido e o que tem de diferente?
Todas as cartas enfatizam a fragilidade das relações que existem apenas por meio da internet. Então, tanto uma carta contra a outra fala que as relações de amizade pela internet são frágeis, são delicadas, são superficiais. Então, é isso que tem de igual. Agora, quanto à diferença, a internet é importante como meio de expressão. Talvez as pessoas não tivessem outro lugar para se expressar que não fosse as redes sociais, a internet. B. Ainda sobre a carta ao veículo B, ela é dividida em 3 parágrafos, nos quais o autor usa a palavra mas. Então, veja o trecho a seguir e responda a questão. Ele usa um mas aqui, um aqui e um aqui. Isso é uma verdade, mas também uma ilusão. Acho interessante, sim, mas a autoafirmação faz com que as pessoas exagerem na dose. Existem muitas pessoas que entram só para mostrar enquanto estão felizes, mas vamos reconhecer que as redes sociais têm sido um grande instrumento de expressão. Qual o sentido do mas em cada trecho? Pessoal, o mas, às vezes, ele pode dar ideia de oposição, mas também ele pode dar ideia de adição. Então, veja aqui, ó. Quando ele fala mas também, aqui é adição, tá? Agora, quando ele fala aqui, mas a afirmação, mas vamos reconhecer, aqui é oposição. Então, você vai responder assim. O primeiro mas dá ideia de adição, porque está acompanhado da palavra também. Ponto final. Os outros, aí se abre aspas, os outros mas dão ideia de oposição, tá? Esse é o verdadeiro significado do mas, né? Quando a gente fala assim, Mogi Guaçu é uma grande cidade, mas está se tornando violenta. Então, você tem uma característica positiva e uma característica negativa na mesma oração. Como é que você faz para juntar as ideias? Como as ideias são opostas, você coloca um mas. Os textos dirigidos ao veículo C dizem respeito ao artigo de opinião estudado no texto 1. Ao ler os 2 comentários, é possível perceber que eles apresentam argumentos semelhantes, configuram um diálogo entre leitor e autora, foram escritos por 2 leitoras da revista, foram escritos simultaneamente. Então, quando você pega lá as cartinhas publicadas lá no C, você vai perceber que os 2 comentários configuram um diálogo entre leitor e autor, ou seja, uma pessoa mandou uma resposta, uma opinião, e a outra pessoa respondeu a sua opinião. Então, é um diálogo, um respondeu para o outro, tá? Apresentam argumentos semelhantes? Não. Foram escritos por 2 leitoras da revista? Não. Foram escritos simultaneamente? Também não. A letrinha B configura um diálogo. 7. Sobre os comentários destinados ao veículo C, responda as questões a seguir. Qual a ideia central do primeiro parágrafo? Aliás, do primeiro comentário. Então, quando você tem lá, olha, ela fala assim, não falou que a rede social pode proporcionar troca de conhecimento, informação, aprendizado, muito mais útil e interessante. Qual a ideia central do primeiro comentário? O primeiro comentário é uma crítica, certo? Porque ele fala que o texto não mostra a importância da rede social. B, o segundo comentário é a resposta da autora para a leitora. Podemos afirmar que a autora concorda com a crítica da leitora? Não, não, porque ela apresenta um outro ponto de vista. Em sua opinião, por que é importante conceder espaço nos sites e em outros meios de comunicação para comentários dos leitores? Porque as revistas e os jornais precisam ouvir também a palavra do leitor para saber se essas revistas e esses jornais estão cumprindo o seu papel de informar. Então, é importante que quem esteja lendo essas revistas e jornais também tenha a oportunidade de expor seus pontos de vista. Certinho, pessoal? Depois a página 162 fica como lição de casa e eu mando aí para vocês. Um beijo. Tchau.